Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar da In360. O nosso propósito é estabelecer conexões e transformar pelo conhecimento. Essa é a nossa expectativa. A In360 trabalha junto aí o varejo, sempre colocando o ser humano no centro e procurando desenvolver um profissional que tenha uma visão sistêmica e que também seja fluente em dados, sem perder a perspectiva humana ligado aí à liderança. Nosso tema de hoje, ele está voltado para o desperdício de alimentos, o desafio operacional do varejo. E para bater esse papo com a gente tem a presença da professora e doutora Andréia Lago da Silva, ela é professora titular do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, a Camila Colombo de Moraes, doutora em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal de São Carlos, possui graduação em Administração pela Unesp, FCE, e mestrado em Engenharia de Produção pela Unesp FEB. Contamos também com Eduardo de Araújo Santos, consultor de varejo com foco em operações, gestão e controle de estoques, redução e prevenção de perdas e desperdício de alimentos, fundador da EAS Soluções. E também com a participação do Sandro Benelli, graduado em Física, doutorando em ISD, pela Fundação Getúlio Vargas, EASP, foi CEO dos supermercados Intermarket de Angola, do Verã, com carreira no Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Casino na França. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e agradeço aqui a participação dos nossos convidados que vão compartilhar o conhecimento aí conosco. O nosso webinar vai durar aproximadamente 1 hora, cada um vai poder, à medida que vai apresentando os temas, também complementa a própria apresentação. Vocês podem fazer perguntas pelo chat ou pelo Q&A, que está aí na barra de ferramentas, na parte inferior, sintam-se à vontade. As perguntas são muito bem-vindas e torna esse nosso bate-papo mais dinâmico e aterrissado. Nós teremos aí uns 15 minutos para responder as perguntas no fim, mas na medida que for interagindo aqui, a gente for conversando, nós já vamos incorporando. Este webinar ele será gravado e um link será enviado para todos os inscritos. A nossa expectativa é que a gente traga mais do que dados para vocês, que a gente traga conhecimento, que nos ajude a tomar mais consciência e transformar esse conhecimento aí em sabedoria, para a gente tomar melhores decisões em nossas organizações e para a sociedade como um todo. Professora Andréia, a palavra está com você. Obrigado, Legário. Gostaria de cumprimentar todos, agradecer ao pessoal que está conosco aqui. O Legário me passou a incumbência de começar o seminário e contar um pouquinho, começar esse webinar falando um pouquinho do nosso projeto. Como vocês perceberam na apresentação, eu sou professora da UFSCar desde 94, e nesse caminho orientei algumas pessoas já que trabalharam com varejo, mestrado, doutorado, iniciação científica, e tive, alguns anos atrás, a Camila nos procurou para fazer doutorado e me motivou a trabalhar com desperdício de alimentos. Então, a Camila começou o projeto dela e nós tornamos esse projeto dela um pouco maior, foi um projeto apresentado à FAPESP. E qual que era a ideia, a preocupação da Camila e que me convenceu, a gente começou a ler junto uma série de trabalhos a respeito de desperdício de alimentos, e ficou claro para mim que nós tínhamos uma oportunidade interessante de fazer um trabalho que, do ponto de vista acadêmico, ainda era escasso no Brasil, essa ideia de estudar o varejo de alimentos, estudar o desperdício dentro do varejo, e também do ponto de vista de dar uma contribuição para os varejistas, pensando em melhorar processos, e de onde vem isso? Vem de uma preocupação que a sociedade tem, já que não é recente, em tornar as operações mais sustentáveis. Isso é um apelo importante, é uma preocupação que vem vindo e que a gente, mais recentemente, tem visto a escassez de água como um problema que está nos afetando a todos e que, no caso de alimentos, é um bem extremamente precioso em várias cadeias produtivas, para a produção dos mais variados alimentos, a gente vê um grande gasto de água ao longo do processo. À medida que que a gente perde esse produto, seja na pós-colheita, seja na distribuição, seja no varejo, no serviço de alimentação, ou dentro da casa da gente, a gente está, em grande parte desperdiçando
água e outras fontes de energia que foram gastas nesse processo. Os números falam por si, em termos de desperdícios no mundo e no Brasil, e disso veio, então, a nossa preocupação em olhar essa questão no varejo, mas olhar também, por que o varejo? Porque o varejo ele tem um potencial grande de influenciar para frente o consumidor e para trás a cadeia de suprimentos dele, os fornecedores dele. E fomos, então, olhar frutas, legumes e verduras como um produto importante nessa iniciativa, porque é um produto que atrai para o ponto de venda e que é uma preocupação da sociedade cada vez mais consumir produtos saudáveis, produtos naturais. Então, a Camila optou por dar o recorte da pesquisa nessa área. E agora, então, eu vou passar a palavra para ela, para que ela fale um pouquinho dos resultados dessa pesquisa, de como nós fizemos o recorte e quais são os principais resultados. Beleza. Olá, pessoal. Me ouvem aí certinho? Certinho? Tá bom, beleza. Bom, muito boa noite, então, a todos e a todas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui nesse webinar. Gostaria de agradecer, então, novamente o Olegário pelo convite para vir falar sobre esse tema que é tão importante para a sociedade como um todo, não só varejistas, certo? E que eu gosto tanto e tento motivar as pessoas cada vez mais a estudarem, a trabalharem com essa perspectiva do desperdício de alimentos, tá? Vou apresentar, então, brevemente os resultados da minha pesquisa, que a professora Andréia já destacou, tá? Eu concluí, então, meu doutorado ano passado e, com base nessa pesquisa de doutorado, eu consegui achar alguns resultados interessantes nas perspectivas de desperdício de alimentos e varejistas, certo? A pesquisa, ela teve como objetivo geral identificar as causas de desperdício de alimentos, especificamente de frutas, legumes e verduras, FLV, e a adoção de práticas de redução desse desperdício na dia de fornecedores e supermercados, certo? Foram entrevistados aí 4 redes de supermercados, 3 no estado de São Paulo e 1 em Santa Catarina, tá? A coleta desses dados ocorreram aí de fevereiro a novembro de 2018 e foram feitas 45 entrevistas, tá? Dentro dessas 45, 10 foram com especialistas para a gente entender um pouco mais do setor, então, consultores de varejo, de prevenção de perdas, nutricionistas que trabalhavam em ONGs, né, de doação de alimentos, e o restante, as 35 entrevistas, foram conduzidas com funcionários realmente das redes de supermercados, e esses seus fornecedores, né? A gente selecionou fornecedores que fossem realmente, que tivessem produtos diferentes em relação a shelf life, né? Então, fornecedores que forneciam FLV bem perecíveis, como hortaliças, certo? Porque tinha, provavelmente, uma questão de desperdício diferente de frutas, legumes e verduras que tivessem um shelf life um pouco mais longo, né? Um nível de perecibilidade mais baixo, como, por exemplo, batata e cebola, né? E esses fornecedores, eles podiam ser tanto o produtor rural, quanto o distribuidor ou atacadista, né? Dependeria de quem o supermercado iria indicar, desde que tivesse essas condições do shelf life dos alimentos, certo? Além das entrevistas, a gente fez visita nas lojas dos supermercados, no estoque, no centro de distribuição, nas propriedades rurais dos produtores, quando nos foi permitido, certo? Então, eu vou destacar alguns pontos básicos que foram encontrados nessa pesquisa. Em relação às causas, né, então, o que gera desperdício? Eu preciso separar o que gera desperdício para supermercado e o que gera para fornecedor, que, embora sejam semelhantes, têm lá suas diferenças, certo? Então, foram várias encontradas, certo? Mas, né, por conta de tempo, eu vou apresentar aí 7 básicas para a gente ter uma noção do que a gente está falando, do que causa desperdício, certo? Eu não sei se... Não, acho que o chat apita quando aparece, entendi, pronto. Com relação, então, às causas, a gente identifica que dentro dos supermercados ocorre erros de previsão de demanda, então, é uma previsão inadequada dessa demanda, tá? Outra causa diz respeito aos padrões que são impostos, né, para recebimento dos alimentos, são padrões que em algumas literaturas são utilizados como um padrão muito rígido de estética, certo? Que pode promover um maior desperdício de alimentos. Problemas que ocorrem, qualquer tipo de problema em relação aos equipamentos de transporte e na estrutura de armazenamento, então as caixas que são utilizadas no transporte, a própria gôndola no supermercado, isso foi apontado como uma causa que gera desperdício.
Tá? Outro diz respeito ao manuseio incorreto, e esse manuseio incorreto tem dentro do supermercado, certo? Por conta de funcionários, se a gente fosse puxar até para uma outra causa, a respeito dos aspectos de consumo dos consumidores que vão lá e apertam as frutas para ver se está bom, né? E isso acaba deteriorando o alimento mais rápido. Como também esse manuseio incorreto quando a gente olha a perspectiva da cadeia inteira, né? O quanto esse alimento perecível ele acaba sendo manuseado de uma forma errada desde o início ali da cadeia até chegar na exposição da gôndola do produtor, do supermercado, desculpa. E a outra causa diz respeito à gestão de estoque deficientes, né? Então, não fazer o giro da banca adequada, não olhar se os alimentos que chegaram frescos no dia, se ele já foi vendido ou não, toda essa gestão de estoque que vai influenciar consecutivamente na previsão inadequada da demanda, tá? Quando a gente olha para fornecedor, uma das principais causas diz respeito ao aspecto climático e fitossanitário, né, que é muito frequente por conta, principalmente quando a gente olha fornecedores que são produtores rurais, né, então essa questão de seca, chuva, granizo, isso tudo influencia na produção desses produtores, certo? Outra causa diz respeito aos padrões rígidos de aparência e forma, então, a ficha técnica que eles tanto falam, né, uma ficha técnica que você não pode sair 1% ali do que está delimitado, que isso gera uma devolução para o fornecedor, né? Vou explicar o que isso ocasiona de problema lá na frente em relação a isso. O problema também no transporte, no estrutura de armazenamento também foram destacados pelos fornecedores, a previsão inadequada também. E as outras três que são diferentes dos fornecedores, que, embora, nos fornecedores não, desculpa, nos supermercados, embora ocorra, nos fornecedores foi identificado com uma maior frequência, né, que é o shelf life curto dos alimentos, certo? A ruptura na cadeia do frio, principalmente se a gente estiver analisando distribuidor, que precisa lidar com fontes de suprimentos em diversas regiões do país, né? E a falta de coordenação e compartilhamento de informações que não depende apenas do fornecedor, né? Você tem uma ligação direta com o próximo elo da cadeia que você trabalha, que são os supermercados, né? Mas a gente também abordou, além das causas, algumas práticas, né, que algumas são adotadas bem minimamente, outras são adotadas um pouco melhor, que são utilizadas tanto por supermercados quanto para fornecedores para redução do desperdício, certo? Supermercados e fornecedores utilizam a prática que a gente adotou o nome de canais secundários, né? Então, não consegui vender na minha loja, vou fazer virar um suco, vou fazer virar uma salada, vou fazer virar uma geleia, ou vou doar, né? Embora isso seja a solução final que a gente deveria dar quando a gente fala de desperdício de alimentos, né? A gente deveria prevenir antes, né? Essas são opções finais. São estratégias que tanto os supermercados quanto os fornecedores tentam, né, de uma maneira simplista, conseguir executar para conseguir reduzir um pouco esse desperdício, certo? Outra prática dentro dos supermercados que foi citada foi o treinamento e a conscientização de funcionários. Então, foi identificado, isso é um ponto positivo, né, a gente vai poder apontar soluções, né, quando você tem uma pessoa técnica dentro das lojas, por exemplo, uma nutricionista, certo, que acompanha o dia a dia da loja, esse treinamento e essa conscientização para os funcionários que vão fazer esse manuseio, que deveria ser correto, né, isso acaba sendo reduzido a alguns problemas, né, então, geralmente o funcionário sabe que não pode colocar, sei lá, uma manga do lado de alguma outra fruta, porque você vai acelerar a composição, geralmente eles sabem a melhor forma de manusear, tiram o alimento antes da gôndola para destinar à doação e não espera apodrecer para isso, né, então a gente observa que esse comitê técnico realmente que está dentro do supermercado tem um aspecto bem positivo para a redução do desperdício, tá? Outra prática diz respeito a procedimentos de previsão da demanda, que, embora seja bem diferente do que retrata a literatura, eles colocam que você tentar conversar com o fornecedor, né, essa contrapartida, é de uma forma gera aspectos positivos para a redução do desperdício, tá? Eu gostaria de destacar aqui algumas outras questões de que, quando a gente fala de desperdício de alimentos no Brasil, nesse contexto, é necessário que a gente crie uma abordagem que seja própria para estudar aqui o desperdício no Brasil,
né, porque a gente é um país com condições, né, com condições climáticas diversas, é um país gigantesco, e são condições de cadeia de suprimentos diferentes do que quando a gente olha para países como Europa e Estados Unidos. Então, embora as abordagens lá fora são úteis, a gente precisa avaliar o que a gente está estudando aqui, o que a gente está tratando e resolvendo os problemas ou não, em relação ao Brasil e à relação ao desperdício de alimentos que ocorre aqui no Brasil, tá? Outra questão que eu aponto, ambos, tanto o fornecedor quanto o supermercado, relataram essa dificuldade, principalmente por conta dos fornecedores, de compartilhar informação, certo? Então, colocar os fornecedores para dentro do supermercado, para dentro das discussões, então, grupos no WhatsApp, que seriam maneiras fáceis, rápidas e práticas de resolver isso, poderia fazer com que a comercialização dos produtos nas gôndolas, a colaboração entre esses elos, né, fornecedor e supermercado, pudesse dar uma reduzida em relação a esse compartilhamento de informações, colocando o fornecedor dentro realmente do supermercado, né, como algo estratégico. Outra questão é a criação, né, desse comitê dentro de cada supermercado, envolvendo funcionários, essa equipe mais técnica que envolve os nutricionistas, por exemplo, né, pessoas que são envolvidas dentro do supermercado com áreas diretamente relacionadas ao desperdício, então, estoque, prevenção, compras, qualidade, envolver essas pessoas num comitê para avaliar e mapear quais operações que geram desperdício naquela loja, né? A gente tem uma dificuldade muito grande quando vai nos supermercados de perguntar o que gera desperdício, porque às vezes, de fato, eles não sabem, ou têm dificuldade de falar, eu acho que é isso, né? Então, esse comitê poderia ser útil não só para mapear, de fato, essas operações que geram desperdício, que podem ser diferentes de loja para loja, certo? A gente tem redes de supermercados que têm lojas que são pequenas, lojas que são hipermercados, então, consequentemente, as soluções para resolver o desperdício têm que ser diferentes dentro dessas lojas. Então, esse comitê poderia ser útil para mapear e até mesmo para avaliar se essas práticas que estão sendo implementadas para reduzir o desperdício, elas estão sendo, de fato, executadas ou não, tá? Outra coisa que eu destaco em relação a práticas é a melhoria na apresentação dos produtos na gôndola, né? Então, o consumidor gosta de produtos frescos, né? Como eu disse, a abordagem de estudar desperdício de alimentos no Brasil é diferente de quando a gente está olhando a Europa e Estados Unidos, né? Então, os consumidores brasileiros gostam desse produto fresco, né? E isso, na verdade, promove uma melhor venda para o varejista, né? Então, você cuidar da apresentação desses produtos na gôndola, né? Verificando se os alimentos que foram recebidos no dia estão sendo vendidos, e aí, se você tem esse comitê, já auxilia se não está sendo vendido por qual motivo, né? Por qual operação não está ocorrendo da maneira correta, né? E tentar fornecer essa estratégia como um diferencial competitivo entre as redes de supermercados, né? Então, cuidado no giro da banca, limpeza, troca de expositores, tirar esses alimentos que não estão sendo vendidos e já alocar, por exemplo, por uma doação, né, ou para própria manuseio ali dentro da loja para virar um suco, uma fruta, e tentar reverter essa venda em faturamento de volta para a loja, certo? E outro ponto que eu destaco é uma avaliação dos alimentos doados, certo? Gerando uma comunicação que ela seja mais assertiva com as ONGs. Né? A gente encontrou algumas dificuldades nessa comunicação de supermercados com ONGs, de tornar essa doação mais fluida, né? Sendo que ela é tão importante, tão útil, nesse momento tão caótico que a gente está vivendo. Então, assim, tornar essa comunicação mais assertiva entre supermercados e ONGs para facilitar a doação, certo? E até melhorar, talvez, os fluxos de operações do varejo. E eu destaco tudo isso porque, geralmente, o índice de perdas que são destacados nas pesquisas, né, divulgados pelas essas associações de varejo, não refletem, às vezes, realmente as causas que geram desperdício, nem os números, né? Porque, geralmente, o fornecedor acaba arcando com a maior parte da perda por conta dessa devolução que o supermercado faz, né? Então, assim, a gente precisa colocar o supermercado no centro de debate, porque a gente sempre destaca que ele é um elo que impõe essas inovações
impõem essa discussão quando a gente fala de desperdício de alimentos em toda a cadeia de suprimentos, né? Então, identificar isso, sendo que os dados dessa pesquisa mostram um número pequeno, mas na verdade não é tanto, é importante para a gente continuar que esse diálogo surta efeito na cadeia como um todo, né? A gente está olhando aqui pela perspectiva dos supermercados, varejo, mas é ele que realmente conduz essas inovações, essas conversas, esses diálogos, essas pesquisas para dentro da cadeia. Acho que, de modo geral, eu falei um pouco demais, mas acho que me mantive nos 15 minutos, obrigada. Muito bem, Camila, ótimo. Você trouxe o resumo, esses 7 pontos aí, eu acho que vai ser uma boa provocação ali depois para o Sandro. Do ponto de vista de quem está operando, né, Sandro? O Sandro já está rindo ali. Mas eu gostaria só de aproveitar, né, primeiro, esse estudo mais detalhado, ele vai ser enviado para todos os participantes, na realidade, um link para vocês acessarem esses estudos. E eu gostaria antes do Eduardo até entrar falando, até aproveitar, quando a gente está falando de toda essa questão da operação, dessa relação indústria-varejo, nós temos aqui pessoas de outros setores participando, do varejo. Então, a logística, ela ganha hoje uma importância muito grande, inclusive, né, ela está no coração da estratégia de marketing hoje, como as empresas estão aí procurando conquistar os clientes, então esse ponto ele é muito crítico, e a eficiência também. A gente até antes aqui do webinar estava conversando e falando do cenário previsto para 2022, que os economistas chamam de uma tempestade perfeita, eu espero que não se confirme isso, mas eles falando dessa tempestade perfeita, onde nós vamos ter que ser mais eficientes. E não é só ser eficiente para a operação do negócio, a gente pode associar um propósito maior de ser eficiente para a sociedade, porque quando a gente fala em desperdício de embalagem, independente do canal que tem, isso tem um impacto muito grande no momento que nós vamos estar com a população provavelmente mais carente, em termos de recursos financeiros, com mais restrições. Nós estamos vivendo aí já uma crise hídrica, junto com uma crise sanitária. Então, a gente está com um cenário realmente desafiador. Mas eu vou deixar isso para o fim, é mais aqui para uma reflexão nossa já. Vou passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo é um profundo estudioso do assunto, da trajetória dele, mas ele vai trazer para nós um caso prático. Vamos começar a aterrissar tudo isso que a gente está falando, né, Eduardo? É isso aí. Obrigado, Olegário. Boa noite aos amigos aí, companheiros aí do webinário, o pessoal que está nos assistindo. E, então, eu tenho trabalhado esses anos todos aí com prevenção de perdas desde muito tempo, grandes redes aqui no Brasil e fora do Brasil, muito focado na questão de perdas, e de uns anos para cá abri um pouco o escopo para entender um pouco melhor a questão do desperdício de alimentos, né, que é diferente. Aí tem um ponto importante: as medições de perdas feitas no Brasil hoje não refletem a questão do desperdício, né, certo? O desperdício é um número muito maior do que está aí, certo? Embora tenha se comentado os índices de perda, está caindo, está melhorando, o desperdício, muito antes, pelo contrário, o desperdício na prática ele está aumentando. Tem números nos Estados Unidos mostrando que nos últimos meses houve um aumento no desperdício de alimentos. Então, é um tema realmente, um tema da hora, um tema super importante e que carece de um aprofundamento, de um entendimento maior por parte dos supermercados, não porque seja uma exigência, mas porque é uma questão que, se bem trabalhada, pode trazer muito benefício para os supermercados, para o varejo alimentar. Acho que esse é um ponto importante. E eu fui buscar alguns cases, né, entender um pouco melhor a abordagem, visões um pouco mais integradas, mais amplas, né. Encontrei um case super interessante, vou falar rapidamente aqui. É um case de uma rede americana, uma rede média para padrões americanos, pequena, inclusive, né. São 185 lojas, né, no 5 estados do Nordeste dos Estados Unidos. É uma rede que é uma subsidiária da Ahold Delhaize, que é uma rede internacional que atua no mercado americano também, certo? Que é um trabalho interessante. E eles, em abril, anunciaram que todo o alimento não comercializado, né, é doado ou é reaproveitado. Nada do alimento não comercializado é enviado para aterros sanitários. Então, eles nós somos uma rede, né, não é desperdício, é lixo zero, vamos traduzir para o português, tá? Então, e para ser lixo zero, né, quer dizer, eu não envio nada. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a maior parte dos alimentos, dos perecíveis não comercializados, é enviado para o aterro sanitário. Esse é um problema sério, certo? Então, esse é um fato. O alimento não comercializado, a maior parte, vai para aterro sanitário no Brasil, então, e com um tremendo impacto ambiental, além de toda a questão socioeconômica, a questão ética moral.
E eles disseram, não, a gente não envia mais, e obviamente que houve uma cobrança em cima disso, a imprensa foi, verificou, e eu tenho acompanhado de abril para cá, efetivamente, eles não enviaram mais nada para o aterro sanitário. Então, aquilo que não for comercializado é reaproveitado, seja através de doações, o que está dentro do prazo para ser consumido por seres humanos. Então, se não está próprio para seres humanos, é consumido por animais, e eles criaram toda uma rede de poder prover isso para criações, principalmente criações de porcos. Então, tem a doação dessa alimentação para alimentação animal, e o que não é para animal vai uso industrial para geração de energia, certo? Então, essas são as 3 opções que eles criaram na região deles lá, no sentido de poder aproveitar os alimentos, tá? E isso tudo de acordo com a hierarquia de reaproveitamento de alimentos da Agência de Proteção Ambiental Americana, que é muita gente conhece aquela pirâmide invertida, né? Cujo ponto mais embaixo é a ida para o aterro sanitário, mais em cima é a redução do excesso. Mas o tema interessante aqui é que eles perceberam, assim, vamos entender, tinha lá a medição do desperdício deles, o entendimento, vamos entender as causas. E verificaram, quando a gente fala em desperdício no Brasil, logo se fala em doação, doação da sobra, vamos doar a sobra, doação da sobra. E por mais que você doe a sobra, é uma parcela muito pequena do que efetivamente não tem condições de ser vendido. Esse é um fato, certo? E muitas redes nem fazem isso, certo? Por quê? Porque a doação da sobra ela é complicada, é restrita, e o prazo é muito curto, porque o alimento já tá em estado de decomposição, certo? Né? Então, o que eles fizeram, e aqui vai um ponto importante para mim, é voltar um pouco na cadeia e entender internamente onde é que estava a origem dos problemas de desperdício. E, obviamente, que encontraram temas importantes na questão do planejamento de demanda, na questão do cadastro, parâmetros logísticos, né? Houve uma questão de treinamento e de mudança de mindset muito importante. Como eu digo, aqui no Brasil hoje, o desperdício de alimento faz parte do modelo de negócio das redes, está incorporado ao modelo de negócio, né? E nessa rede houve uma mudança de mindset, no sentido de que nós não vamos permitir isso, quer dizer, o desperdício não pode acontecer, certo? Então, houve uma série de trabalhos operacionais, né, que trouxeram benefícios importantes, né? Ou seja, melhoria, redução de perdas efetivas, né? Melhoria na exposição, aumento do frescor, certo? Eles revisaram a questão dos fornecedores e foram privilegiar fornecedores locais, né, na medida do possível, certo? Estabeleceram padrões de negociação. Por exemplo, a questão das devoluções foi eliminado. A questão que já nem existia, mas nem se falou aqui, a questão do famosa bonificação por perda zero, que aqui no Brasil é muito utilizada, né? E que é como eu chamo, um famoso me engana que eu gosto, porque, né, só transfere a perda, o desperdício para a margem, certo? Né? Eu baixo a perda e o desperdício, só que vai tudo para a margem, né? Certo? Então, na verdade, houve um esclarecimento, tentar esclarecer na operação quais são os problemas, para que a quantidade que sobrasse, né, as sobras, fossem muito menores no final do processo, e aí, então, eu conseguiria, de alguma maneira, fazer a gestão de 100% do que sobrasse. Hoje, no Brasil, as sobras são tão grandes que, por mais que você tente, de alguma maneira, fazer a gestão do que está sobrando, você não consegue, porque não tem tempo hábil para isso, dada a quantidade de produtos que sobra. Você faz a doação de uma pequena parte. Essa é a realidade, né? E eles conseguiram, então, diminuir muito o que sobrava, né, nas gôndolas, e aí possibilitou, então, esse processamento todo, né, certo? De não enviar nada para o lixo, para o aterro sanitário. Falando, parece que é fácil, mas esse projeto, vamos chamar assim, durou 10 anos, segundo eles. Foram 10 anos de trabalho, no sentido de poder ajustar a operação, treinamento, parâmetros, até que chegasse em abril passado e ele pudesse dizer isso: olha, somos uma rede lixo zero, né? Não é desperdício zero, ainda tem produtos que na verdade, chegam ao final, né? Não são doados, então são encaminhados para outro reaproveitamento que incorpora uma parte do desperdício. Agora, é lixo zero porque nada vai para o aterro sanitário. E para que nada vá para o aterro sanitário, então eu tive que reduzir muito o desperdício. Então, houve uma redução drástica do desperdício, certo? Então, o pessoal segue nesse ritmo. De abril para cá tem conseguido efetivamente manter essa questão, e obviamente que a partir daí surge uma série de melhorias e ajustes a serem feitos, de exemplos. A expectativa é que outras redes possam embarcar nesse caminho, né? E eu achei importante, para concluir aqui, um depoimento do CEO da rede, né, que ele comentou, e eu quis destacar, que ele fala o seguinte: a saúde e o bem-estar do planeta são uma prioridade para o pessoal do Hanafor, não?
E eles reconhecem que o papel que o Hanafor tem na cadeia de abastecimento é de grande responsabilidade, certo? Então, acho que é uma rede reconhecendo o seu papel, fez o seu trabalho, não foi fácil, foi longo, e não garante que vai se manter automaticamente daqui para frente, né, mas conseguiu resultados importantes, né, e assumindo o compromisso, e esses resultados já se percebe em um impacto positivo nos resultados operacionais da rede, porque, obviamente, isso foi muito divulgado, trouxe uma série de benefícios que está se traduzindo em resultados operacionais importantes. Então, concluindo, quer dizer, é um case simples, não é um case terminado, certo? Né? Por exemplo, ele considera o seguinte: o que é vendido, né, não vai desperdiçado, mas eu posso vender e ele pode ser desperdiçado na casa do cliente. Então, já é um segundo momento, né? Então, certo? A gente tem que entender que essa questão é complexa. Não é trivial. A questão do desperdício de alimentos não é trivial. Não é trivial e não depende de soluções únicas e simples. Depende de uma visão ampla e integrada ao longo da cadeia, né? Como a Camila comentou, de muita comunicação, troca de informações, para que você efetivamente consiga, ao longo do tempo, né, gerar soluções aí em cadeia para que os resultados apareçam. Tá? Então, era só para dar o pano de fundo. A gente vai disponibilizar o link, eu acho super interessante, tem muito material a respeito, eu acho que é um caso bem prático, e é uma rede pequena, né, mais próxima dos padrões brasileiros, que eu acho que com uma série de exemplos que a gente poderia trazer aqui para o mercado brasileiro no sentido de avançar nessa questão do desperdício. Ok. Excelente, Eduardo. Você trouxe esse quadro aí muito importante, colocou muito bem. Sandro, e aí quando a gente pega, né, essa preocupação com a sociedade, que é importantíssima, é a razão deste webinar, e na verdade foi o propósito do projeto que começou, mas quando a gente vai para a execução, depois de tudo que você ouviu aqui, né, e quem traz aí uma experiência muito grande, o conhecimento prático da operação do varejo, o que você pode nos acrescentar? Olha, eu vou começar o Legário falando duas coisas. Uma é começando onde o Edu parou, que isso não é um negócio de solução trivial. Por mais que a gente se envolva, não é de solução trivial. O segundo é, analisando esse case que o Edu colocou, em uns outros que eu andei pesquisando por conta disso no passado, eu acho que, infelizmente, no geral, não quero ser injusto com alguém que pode estar fazendo muito bem feito aí, a gente está muito atrasado em relação ao que acontece no mundo. Então, isso é uma pena. Assim, dados, né, que deixam a gente chocado, e eu acho que a gente tem que fazer uma contribuição, e aí eu posso falar do ponto de vista puramente profissional, porque o supermercadista alimentar, que é o varejo alimentar, que tem uma margem muito baixa, ele desperdiça geralmente mais dinheiro e perde mais dinheiro do que o lucro líquido dele. Então isso seria por si só um grande motivo para a gente começar a fazer direito às coisas. Embora eu não me iludo, é impossível você ter uma quebra, uma perda zero. Isso não existe, né? Mas por outro lado, eu acho uma coisa mais nobre a gente fazer a nossa parte para reduzir a fome no mundo. Porque, cara, é mais fácil você conscientizar uma campanha para salvar baleia, pinguim, foca e orca do que criança que está morrendo de fome. É impressionante isso, como a gente é seletivo. Mas, assim, eu não vou ficar fazendo um papel aqui meio demagógico, mas, assim, a gente tem uma responsabilidade social. E o varejo alimentar, ele tem um papel muito importante nessa cadeia. A gente fala de pegada de carbono, né? Mas tem um estudo que chama food print, em vez de food print. E assim, a gente fica bobo, porque o que a gente joga fora assim, a água que a gente consome para gerar esse produto que depois é desperdiçado mataria a sede do mundo. Essa comida que a gente joga fora ao longo da cadeia acabaria com a fome no mundo. E se o desperdício alimentar fosse um país, ele seria o terceiro maior país, uma terceira maior contribuição para esses gases que a gente chama, em geral é o CO2, mas não é só CO2, da pegada de carbono. Então, assim, tem muito motivo prático para fazer isso se a gente não acredita na melhora do nosso business, na melhora do mundo. Um caso que eu queria comentar, porque também tem um estudo interessante, estudo não, é um ranking que chama... não é bem um ranking, é um pequeno trabalho que foi feito aí, que chama Slow Road to Zero, né? Então, assim, eles mapearam uma série de supermercados e que ficou
E eu não vou ficar falando disso tudo, porque isso tem a professora Camila, a professora Andréia, meu colega Edu aí, mas é o seguinte, o que eu quero deixar a gente chocado, mas para a gente ficar pensando, assim, tem um monte de coisa pro bem e pro mal, são várias categorias lá que eles analisam como compromisso, transparência, prevenção, organização e tal, tá. Mas quem está em primeiro lugar no ranking dele, os 3 que receberam nota A, 2 caras são gigantes, é o Kruger e o Walmart. O Walmart é o maior do mundo, recebeu nota A. Em compensação, o Whole Foods, que é os caras que receberam nota B. Então, assim, e o Trader Joe's, para quem é varejista alimentar, que a gente ama, recebeu nota D de dado. Então, primeiro, não é porque você é grande que não dá para fazer, e não é porque você é o queridinho da massa que você pode levar isso, como o americano diz, for granted, ou seja, tá dado. Não é assim, a gente tem que fazer a nossa parte e com afinco. Isso eu acho que é super, super importante. Do ponto de vista prático, a Camila já descreveu uma série de processos ou de procedimentos que eu acho que vão desde quando a gente se prepara para comprar, porque a gente falou um pouco aqui, eu quero estressar um outro ponto, tá? A gente falou bastante aqui sobre produtos de natura, tipo fruta, legumes e verduras, mas não é só isso que vai para o lixo no supermercado, não. Muita coisa transformada vai para o lixo. Produção de padaria, carne que você fatia ou que você desembala, fatiados ali dos frios, alimentos que você prepara na composição quando você faz na sua rotisserie, e lá, é muita coisa. Então a primeira coisa que talvez a gente precisasse pensar, e aí eu vou começar um pouco para trás, é o seguinte, primeiro ponto é você tem que se conscientizar, você tem que entender onde é que você está, né? Você tem que fazer uma coisa que o Edu manja bem, tem que fazer uma espécie de uma auditoria do desperdício. Por que isso está acontecendo? Para você começar a entender o seu processo, que não necessariamente é igual ao do seu vizinho, e se elencar, mas depois passa basicamente por você fazer uma grande preparação daquilo que você, eu não quero usar a palavra errada, então vou até usar a palavra diferente, assim, uma grande organização daquilo que você vai produzir, daquilo que você vai preparar, inclusive daquilo que você vai comprar, porque às vezes ele vence na tua gôndola, e às vezes ele vence no teu freezer lá na retaguarda. Então a primeira coisa é qual é a tua demanda. Depois, a Camila falou bastante bem, então tem uma preocupação danada em como é que a gente organiza o armazenamento disso, como é que isso está na cadeia de frio. Uma coisa é verdade, se você rejeita um produto, aí pessoal, não se engane, tá? Vou falar uma coisa que você pode ficar chocado, mas você tem um padrão de qualidade muito grande na sua loja, você rejeita porque esse produto não é aceito, os entregadores já sabem para quem passar, quais são as redes que aceitam mais barato, porque ele não vai voltar com o caminhão e vai jogar isso no lixo, ele vende mais barato para outro cara. Como é que isso é feito? Infelizmente, a gente está no Brasil, essas coisas acontecem, tem gente que não tem consciência e topa fazer um jogo desse. Mas depois que você vence essa etapa que eu estou chamando de armazenamento, com todos os problemas que a gente pode ter, deficiência, etc., outra etapa é o manuseio, né? Assim, eu trabalhei na Europa, então assim, costumeiramente na Europa você não põe a mão numa fruta, a não ser que você vai comprá-la. Você olha, mas não toca. É como meu pai falava para mim quando eu era pequeno, mão para trás, não põe a mão em nada. No Brasil a gente tem mania de pegar para apertar. Então assim, se você contar a quantidade de manuseio, porque tem muito da nossa colheita, falando puramente de FLV, tá? Que muita coisa é manual, cara, assim, é mais do que o dobro do manuseio que acontece fora. Isso é uma coisa cultural, a gente vai precisar entender que esse negócio, ele ficando danificado, o outro cliente não vai pegar, isso vai virar, infelizmente, uma grande chance de virar um lixo. E uma coisa que a gente fala pouco, mas a gente precisaria falar bastante também, a gente precisa treinar nossas equipes, né? Precisa explicar claramente qual é o papel de cada um, o que se espera de cada um, para que eles não incluam desperdício na sua rotina, para que eles retirem desperdício da sua rotina. Porque, no fundo, tudo que a gente está falando é gerido por pessoas, e são as pessoas que têm a capacidade de mudar o mundo. Se a gente ficar falando que não dá nada para fazer, a gente desiste, mas dá para fazer muita coisa. Treinar é uma grande partida. Então, eu queria começar, só para fechar minha fala, começo com você entender que eu chamei de uma auditoria do desperdício, mas precisa treinar o nosso time. Tudo que está aí no meio é a nossa responsabilidade. E um ponto que eu falei, eu queria reforçar não pensem porque você é grande que é impossível fazer. O Edu deu um exemplo de um pessoal, assim, esse pessoal que ele falou é grande, não é pequeno, pode ter lojas pequenas, mas é uma rede grande, multinacional, europeia e tal, e o Walmart não precisa contar nada para ninguém. O Walmart teve uma nota A, Whole Foods, uma nota B, o Trader Joe's, uma nota D, Trader Joe's, por anos a fio, foi escolhido o melhor varejista americano pelo povo americano, votação popular, e o cara recebe uma nota D em desperdício de comida. Então, assim,
Casa de ferreiro, espeto de pau? Não, não quero exagerar, mas vale a pena uma reflexão. Excelente, Sandro. Trouxe para a realidade. É interessante, eu estava te ouvindo sobre desperdício, e aí vem sempre essa questão dos processos, do retrabalho que se tem, né? Tem desperdício de tempo, eu entendo que tem muitas oportunidades no processo, que a gente está falando aqui de alimentos, mas ele pode se expandir. A Aldara fez uma pergunta aqui para nós, que ela fala o seguinte: no que tange as doações, eu tenho uma curiosidade, como vocês acham que esses agentes poderiam se sentir motivados para promover a distribuição de alimentos a ONGs, sendo que essas muitas vezes contam com uma mão de obra voluntária e infraestrutura tão deficiente para garantir a segurança do alimento? Não seria um custo e esforço muito alto na visão dos supermercadistas? Fazer um comentário rápido, Olegário. A questão, o desperdício, na verdade, a causa do desperdício é o excesso. Né? Então, é fundamental o combate ao excesso, certo? Esse é um tema, é uma questão importante, tá? E rapidamente, aquilo que eu falei, como chega muita quantidade no final, fazer a doação hoje não tem como fazer, porque é um custo altíssimo, tá? Porque é muita quantidade, tem que separar, tem que embalar, tem que pesar, e não consegue fazer. O produto vence antes, né? E se não vence na loja, vai vencer depois adiante, né? Certo? Né? Então, a questão da doação, e tem o produto, quando chega no final da gôndola, já foi transportado, já teve todo um gasto, quer dizer, além do custo do desperdício, tem toda a questão do impacto ambiental que já causou. Então, o ideal da doação seria fazer a doação do produto antes de ele entrar no varejo, certo? Né? Esse que seria o ideal. Vou conseguir zerar o final? Não, mas diminuir muito a quantidade da doação no final, certo? E transferir essa doação para frente do varejo, né? Certo? Então não é simples também a questão da doação, né? Mas tem uma série de exemplos aí de doação que é feita a partir do produtor, por exemplo, que é muito mais efetiva, o alimento está muito mais fresco, você consegue compor uma muito mais equilibrada a doação, certo? Mas também não é simples, tá? Certo? Esse é o ponto. Eu queria complementar duas coisas. Uma é a seguinte: o supermercadista em geral, ele é um cara do bem, ele topa doar. Ele não tem nem preguiça nem má vontade, mesmo que custe. Ele tem uma visão de doar, porque dói no coração jogar coisa fora, né? Mas um ponto eu acho que a gente precisaria prestar muita atenção. É um risco fazer doação hoje. A legislação não protege, a legislação não é muito clara. Então, se nesse processo de doar qualquer tipo de coisa que está assim, perto do vencimento, ou que foi rejeitado porque tem um aspecto feio, ou porque é uma produção do dia que você vai precisar jogar no descarte, você, em vez de jogar no descarte, você dá para alguém comer e se alimentar, precisa ter normas claras e precisa ter uma espécie de controle que ajude a proteger. Eu acho que sem uma intervenção do poder público, seja municipal, estadual, é difícil coordenar, é muito difícil, o risco é muito grande. Isso é o ponto 1. E o segundo ponto, que a gente fala isso toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, que eu vou falar agora, que tem a ver com um produto industrializado, ao invés de ter validade, a gente tinha que mudar esse negócio, como a Europa já mudou, para melhor consumir até, porque parece a Cinderela, assim, meia-noite você não voltar para se vira abóbora, e a vida não é assim. Às vezes perdem, num período que demora mais um tempo, algumas qualidades que são visuais, e ao longo do tempo pode perder, mas assim, para ficar impróprio para consumo do ponto de vista de gerar dano é um negócio muito demorado. Mas quando você tem uma data que é validade, significa, é como uma conta, venceu naquele dia, daí para frente é lixo, o que é uma pena, pessoal, é uma puta pena. Então, assim, precisa boa vontade também aí da legislação dos nossos legisladores para mudar esse negócio. Então, assim, isso, eu tenho uma cruzada com isso. Toda vez que eu posso, eu falo sobre isso, porque me corta o coração. Eu não jogo fora as coisas que vencem aqui na minha casa, eu como. Você vai falar, mas o negócio está um ano estragado. Não está estragado. Putz, pode ser que você abra lá, não tem mais aquela cara, aquele cheiro, porque tá bom, ele vai perdendo algumas características, é normal, mas não está estragado. Então, assim, seria legal que a gente pudesse ter um pouco de, assim, alteração na legislação sobre isso. E para evitar na loja, a loja também tem que adotar algumas regras de ao longo do dia, ela ir diminuindo o preço, ela mudando de posição na exposição na prateleira na gôndola na ilha, põe para frente, baixa o custo, faz o cartagamento, faz a superliquidação, assim, propicia que uma pessoa que não possa levar um produto por 10, leve por 3, mas não deixe pro lixo, não deixa aí para, entendeu? É interessante, sabe que eu sempre me lembro nessas conversas
nos anos 90, quando o Michael Connor, que era considerado ele é considerado o Peter Drucker do setor dos supermercados, e a gente foi visitar varejo e ele olhava lá a pilha que estava de produto, né, Sandro? Você falou de tocar, mas também o excesso de produto na gôndola, não tem um fundo falso ali, como vai perdendo qualidade nisso, né? Eu vou promover aqui para a nossa conversa o Salvador. O Salvador, ele compartilhou aqui com a gente o site dele, né? Safe Edge, que é bem interessante, que usa inteligência artificial para conectar, para gerenciar e rastreabilidade, para ele juntar aí com a gente. Bem-vindo, Salvador. Só um instantinho, deixa eu só configurar aqui a minha câmera. Uhum. Estão me vendo? Estamos te ouvindo, sim. Beleza. Vou aproveitar aqui, tem uma pergunta do Fábio Oroski, que ele fala o seguinte: quais são os maiores desafios organizacionais do varejo para incorporar novas práticas e processos de prevenção ao desperdício? Custo, complexidade, tecnologia, espaço físico? Desculpa, você fez essa pergunta para mim, que eu estava colocando fone de ouvido aqui, perdi um pouco do áudio. Tá aberto aqui, Salvador, quem quiser responder. Deixa eu começar aqui rapidinho, Olegário. Eu acho que é um tema de gestão, certo? Eu acho que, assim, eu particularmente, acho que acima de... A tecnologia hoje tinha um tempo que a gente queria fazer as coisas e não tinha tecnologia. Tinha um tempo que a tecnologia era cara pra caramba. Hoje a tecnologia está disponível, é barata. Tinha um tempo que não tinha dados. Hoje a gente vive no meio de um oceano de dados, certo? Então, na verdade, é um tema de gestão. Como é que eu trabalho com todos esses recursos para dar resultado? E eu acho que uma palavra é a questão do botar o pé no chão, de entender realmente qual é que é o desperdício. Eu acho que hoje ainda no varejo tem muito disfarce. Deixa que é a perda zero, o fornecedor paga a bonificação por perda zero, eu abato a perda, eu dou um índice bacana, eu devolvo para o fornecedor, como a Camila comentou, eu baixo o preço, empurro para o cliente, certo? Mas eu dou um índice bonito de perda, né? Só que esse índice bonito de perda não reflete em hipótese alguma o que está acontecendo. O desperdício é imenso, está aumentando. Então, eu acho que sim, o importante, isso passa por conscientização, mas o importante vamos entender exatamente qual é que é o desperdício efetivo. Na minha rede, faça na sua rede. Quanto alimento entrou para ser vendido, quanto alimento foi vendido e quanto alimento não foi vendido, né? E não foi doado. Quer dizer, porque a partir daí começa o desperdício, certo? Mas foi para compostagem, tem desperdício. Mas foi para a área alimentação animal, tem desperdício. Foi para uso industrial, tem desperdício, certo? Então, acho que... A farmácia foi para incineração, tem desperdício. Tem desperdício. Então, começa por, vamos botar o pé no chão, tirar tudo e ver qual é o número efetivo do desperdício. Um dos benefícios é que vai aparecer a margem. A margem vai aparecer e o pessoal não vai gostar da margem, certo? A margem vai ficar muito mais baixa do que efetivamente ele está sendo hoje. Então, essa é uma contribuição minha no sentido de quais seriam os passos, tá bom? Perfeito. O Fábio Camparini coloca aqui para a gente a importância dessa conscientização, né, que é por aí que a gente começa essa transformação, conscientizar as pessoas e dar o destino adequado às perdas. Vou só complementar duas questões, Olegário, juntando da Aldara e o do Fábio. Tem uma questão que eu acho que envolve a doação, o Eduardo falou bem, no sentido de ser uma doação voluntária. Então, quando você comprou um alimento, antes você pensa, tantos por cento eu vou enviar para doação, eu não vou esperar chegar o alimento quase estragar para enviar a doação e a instituição de caridade nem conseguir aproveitar quase o alimento. Tem essa questão. A outra, eu acho que essa movimentação do tipo, vou doar, ou essa movimentação de desafios de gestão, eu acho que só vai haver essa movimentação quando a gente lê muito a respeito do risco que a gente tem desses assuntos na reputação do varejo, né? O que isso imputa em risco no seu valor de reputação e no seu valor financeiro. Eu acho que quando isso começar a realmente a se destacar, o valor de reputação desses varejistas, né, o valor financeiro começar a cair por conta dessa questão do desperdício e toda a discussão de sustentabilidade, aí eu acho que a gente vai ver uma movimentação para buscar essas soluções e aí a gestão ela vai aparecer. Pelo menos eu acredito. Perfeito. Salvador? Vou aproveitar. Na verdade, a Andréa levantou a mão primeiro, tá, Andréa? Se quiser comentar primeiro. Opa, não, fica à vontade, Salvador, pode falar. Tá, um ponto importante, assim, eu vou compartilhar aqui, quando a gente fala da questão da doação, da gestão das perdas, de fato,
Temos muitos dados, porém, dado não é informação, né? O fato de ser dado e as pessoas não saberem trabalhar com elas para poder orientar seu processo de decisão complica bastante o que fazer para evitar o desperdício, né? Você tem um grande descasamento no processo de compra, isso é claro. Você ainda tem algumas empresas em diferentes níveis de maturidade, principalmente para estabelecer relacionamento com os seus fornecedores, e isso dificulta bastante a vida até de fornecedor. Também tem um outro ponto muito relevante aqui, né? Vender, vou doar, vou usar para consumo interno, tudo isso parte de uma cadeia que a gente trabalha no conceito de economia circular, né? A gente tem que imaginar sempre a abordagem de reduzir e reutilizar. O grande ponto é que, como a gente falou anteriormente, tem muito dado, beleza, mas esses dados são coletados na hora que eles têm que ser coletados, eles são analisados, são tomadas decisões no momento correto, porque esse produto ele tem um timing muito curto, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de vender ou doar algum produto, né, e até em caso de clientes nossos, cara, o tempo é essencial. A diferença entre eu descobrir um produto que foi colocado na área de retaguarda para devolução ou descarte e a informação chegar até nós, até todos os players que vão ser envolvidos nesse processo, a diferença é se eu vou poder vender ou se eu vou poder doar. Aliás, muitas vezes a gente até aprende que esse item não deveria nem ter vendido nem doado. Esse item poderia ter sido consumido. Tem empresas que mantêm compras até para abastecimento de operações internas, que poderiam tranquilamente ser abastecido pela própria produção de FLVs internos, ou até mesmo de frios, ou até mesmo de carnes. Porque, de fato, agora tem um ponto que deixa mais abismado, é que muitos dos itens de transformação, eles entram num limbo de quem é o dono dessa perda. Porque o processo de troca-devolução, realmente, ele tem uma relação muito complicada. Porque você vai emitir a troca, o mesmo produto que foi emitido como troca, ele não pode ser levado pelo caminhão que trouxe o produto novo. Tem que ser um caminhão específico para fazer essa retirada. E muita indústria não quer pagar essa conta. E esse produto está em tempo de validade parado no CD da empresa, e passa um tempo, ele venceu e continua parado lá porque a indústria não conseguiu mandar aquele item. E aí a pergunta é, esse desperdício é de quem? No indicador, isso aqui é do transporte, da indústria. Não sei que é do supermercado, mas vai para do supermercado. O supermercado pode fazer isso, ele poderia doar? Não sei, mas aí tem que ter autorização da indústria. Poderia vender? Então, quando a gente começa a bater em vários desses pontos, é muito importante, até é legal ter a Camila aqui, ela estava no All for Foods, né, na época que a gente passou pelo ciclo 2 lá, me lembro, na época eu estava na Cargill até, se não me engano. Não? Confundi a outra Camila, então, perdão aí. Então, mas a gente tinha lá e foi colocada essa discussão. Então, é muito importante a gente saber que, assim, desperdício, ele está envolvendo muita gente, não só o varejista. Ele é um elo, mas esse elo não significa que ele está sozinho nessas decisões, tá? É só para compartilhar isso com vocês, porque tem que conscientizar todo mundo, não é conscientizando um só. A palavra da noite é conscientizar, viu, professor André? Então, emendando um pouco no que o Salvador colocou, né, era isso um pouco que eu ia falar. Eu acho que tem um ponto que eu acho que a Camila falou, e eu acho que talvez vários dos presentes concordem, e a ideia do treinamento dentro do varejo é muito importante. E acho que algumas vezes a gente precisa pensar também na informação que a gente passa para o consumidor, né? Primeiro, o consumidor não é passivo, ele tem vontade, né, ele está acostumado com determinadas regras de prazo de validade, e isso talvez fosse uma coisa sobre a qual a gente precisasse conscientizar mais. Muitas vezes o supermercado, de novo, está cumprindo a lei, dando um prazo naquele alimento que é exigido, e aquele alimento ainda está bom para o consumo, para a compra. Então, chegar nesse limite é ruim, ok, tem ações para serem feitas dentro da operação do varejo, mas muitas vezes aquele produto está em boa qualidade, está de boa qualidade, e ainda é possível consumir. Então, eu acho que o Eduardo mencionou isso, lá fora tem toda essa estratégia de promoção, de baixar o preço, ver que o prazo de validade está chegando. Eu acho que essas estratégias são muito boas, mas o consumidor precisa entender como elas funcionam, para não ir contra. E esse é um receio que eu tenho, da gente, às vezes a gente incentiva o varejo a tomar determinadas atitudes, mas a gente precisa conscientizar o consumidor final. O varejo é um veículo importante para isso, mas uma coisa que me preocupa bastante é a gente trabalhar também com o consumidor,
com a palavra mágica aí, conscientização. Perfeito. Bom, pessoal, caminhando para o nosso final, assim, já 20 horas, você falou 1 hora, a minha sugestão é o seguinte: a Camila tem que sair, vou pedir para ela as palavras finais dela, né, e aí depois eu faço o fechamento. Camila, com você. Tenho que sair porque eu tenho que dar aula, gente, então peço desculpas, mas acho que a discussão ela ainda está rendendo aqui. Muito obrigada pela participação, pelo convite. Vocês me acham aí nas redes sociais para conversar sobre o tema que tanto gosto. Eu espero que vocês continuem essa discussão aqui por um pouquinho, tá? Tchau, gente, até mais. Até mais. Professor André, suas palavras finais. Bom, queria agradecer a participação de todo mundo, me coloco à disposição para quem tiver interesse no tema, para a gente conversar mais. A Camila também já se colocou à disposição, e lembrar que no Departamento de Engenharia de Produção tem outros colegas também que continuam pesquisando desperdício de alimentos. Tem um colega trabalhando, estava até olhando aqui no grupo, mas eu acho que nem ele nem o orientado estão aqui no grupo, mas estão trabalhando o desperdício mais do ponto de vista do consumidor final. Então, nós continuamos aí, ao fiscal, preocupados com esse assunto, interessados. Então, por favor, contem conosco no que for necessário nessa área. Obrigada. Perfeito. Eduardo, está no mudo. Rapidamente, só para dizer, inegavelmente que com a questão da pandemia houve um crescimento da importância do tema de desperdício de alimentos, começou a ser mais discutido, né, certo? E a gente, na verdade, e as doações e tudo, e agora até já diminuiu um pouco. Então o risco é que a situação evoluindo, o tema, de novo, volte lá para um cantinho. Tá? Então, acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, sobre todos os aspectos, não só pela questão ética e moral, que é a mais importante, mas pela questão também de resultados, nível de serviço, né? Que o tema tem que ser trabalhado. Quer dizer, a rede que eu trouxe levou 10 anos para conseguir, né? Então, nós temos um longo período pela frente aí. A questão, o desperdício, ele, na verdade, ele impacta tremendamente o consumidor. O desperdício, ele encarece os alimentos e ele dificulta o acesso aos alimentos, certo? Então, na medida que a gente consiga reduzir o desperdício, a gente vai baixar o custo e vai facilitar o acesso, né? Então, a mensagem é: temos que seguir fortes nessa questão aí do combate ao desperdício de alimentos na cadeia como um todo, tá bom? Perfeito. Sandro? Eu queria fechar fazendo 2 comentários rápidos. O primeiro comentário é que eu concordo com a Camila que quanto mais houver conscientização e quanto mais a gente tiver o supermercadista de alguma maneira tendo a sua imagem impactada com isso vai trazer para o trilho. Mas eu acho que precisa também ter um pouco de regulamentação. Claro, na França, desde 2016, tem uma lei que é proibido o supermercado mandar comida para aterro sanitário. Então, como o Edu falou, você pega o triângulo invertido lá, ele pode ir de cima e embaixo, menos jogar no aterro sanitário. Funciona? Deve funcionar, eles são rígidos com isso. Tem lei também em 7 estados americanos, não são nos 50, são em 7, bom, faltam 43 ainda, que vão no mesmo sentido. Então, eu acho que não custa nada ter uma lei, não é que eu sou o cara da lei, eu acho que a sociedade civil, se ela se organiza, ela trabalha muito melhor, mas eu acho que as duas coisas elas podem concorrer em paralelo e não tem conflito. Eu recentemente fui convidado e fiquei muito honrado com isso para ser conselheiro de uma Retail Tech, que como a Save do Salvador trabalha na economia circular, eles fazem exatamente isso, eles vão um pouco antes e vão na indústria, a indústria joga muita coisa fora também, porque a indústria às vezes não consegue descartar aquilo que ela produziu. Já fui conselheiro de indústria. Chega um certo momento em que aquilo que está lá, se ele produziu errado, eles também erram na produção, vai vencer lá. Então essa Retail Tech, que ela faz? Ela vai lá, compra e repassa, vende mais barato para quem quer comprar, etc. Agora estão começando a colocar container em comunidades para ser direto da indústria para a comunidade. Funciona bem? Funciona. Precisa melhorar muito, mas eu acho que iniciativas como essa, na minha opinião, vão acabar melhorando a cadeia, porque é aquela história, né? Se a gente na cabeça, se a gente não desperdiçar e a gente reutilizar, vai ter nada de desperdício embaixo. Perfeito, Sandro. Salvador, suas considerações aí para a gente. Primeiro, obrigado pela inserção, mas foi muito bacana. Esse tema do combate ao desperdício, ele sempre vai trazer muito debate em função de todos os envolvidos no processo de tomada de decisão. Ele impacta a todo um planejamento, desde o em campo até da própria indústria, porque a indústria erra na projeção, porque o cara não soube fazer a compra, que também não tem os dados de consumo, e começa uma grande bagunça, né? A gente, como
o nosso desafio, ele vai para o varejo, né, a gente atua praticamente exclusivamente para o varejo, porque a gente quer descomplicar, desburocratizar e facilitar com que essa decisão de o que fazer com o alimento seja viável para qualquer varejista no Brasil, né? Então, aí, quando a gente trabalha para evitar o desperdício numa indústria, ele é um pouco mais fácil, porque o time do alimento ele é muito maior, e o time de descarte dele é totalmente diferente, né? Isso é um ponto muito importante. Agora, o que eu reforço é que, se a gente não trazer o consumidor, todos os envolvidos no processo de decisão, leis, um alinhamento até de organizações representativas para o assunto do varejo, para trazer a consciência dos benefícios, não só o benefício legal. O Brasil já tentou algumas vezes colocar leis e, cara, eu posso passar uma hora aqui falando de todas as leis que eu conheço e todos os erros propositais que foram feitos para poder implementá-las. Mas é deixar claro o benefício que aquilo tem para uma operação. Conhecer as suas perdas, conhecer as suas falhas é o primeiro passo para você se transformar melhor em termos de gestão e qualidade. Então, pratique o ato de doar, pratique o ato de vender, pratique o ato de remanufaturar, não importa quais sejam eles, mas aprenda com eles. Aprenda com eles, porque eles vão mudar a sua visão, porque esses 10 anos que a autoempresa demorou, foi porque eles começaram a ter esse conhecimento. Se eu aprendo com os meus erros, eu posso ser cada vez melhor. Tá? E sobre a PNRS que perguntaram ali, já adianto, nada adianta se não for feita uma regulamentação de práticas que qualifiquem o reaproveitamento de alimentos para ser inserida na PNRS. A gente nem chegou a consolidar o que é uma boa prática de doação ainda, tá? Só sabe que só fizeram uma lei falando que não vai tomar processo, mas a gente não sabe dizer se o ato de doação que está sendo feito é bom ou é ruim. Então, infelizmente, a gente tem muito chão ainda para avançar, tá bom? Então, obrigado, eu tomei muito tempo, acredito, mas eu agradeço demais e a gente está à disposição para ajudar, seja com informação, seja com o que for, qualquer um que gostaria de compartilhar conosco. Obrigado, gente. Obrigado, Salvador. Eu concluo, né, primeiro agradecendo aí a todos os participantes e as pessoas que dedicaram esse tempo para estar aqui com a gente, fizeram perguntas, mas o que fica de mensagem é como é que a gente coloca o ser humano no centro. Ser humano, seja ele nós enquanto consumidores, seja enquanto equipe para desenvolvê-la, conscientiza tudo e constrói essa visão que a gente pode ter um mundo melhor, né? Seja no combate à fome, né? Seja nos recursos do nosso planeta que estão aí se esgotando, e como que a gente lida com isso. E depois olhando para dentro para nós como consumidores, como é que a gente melhora nossos hábitos de consumo também, porque tem muito desperdício neste caminho, e dentro das empresas, como pode ser revisto os processos que levam a isso, né? E, claro, melhorar, como a Camila colocou, a questão da demanda, padrões de recebimento, e por aí vai, olhar para esses processos. Mas eu entendo que temos aqui, acho que neste momento, a nossa contribuição para a discussão do tema. Como eu disse, esse webinar vai estar gravado, o link vai ser compartilhado, quem está aqui com a gente até agora, depois compartilhe esse link, faz com que essa mensagem, esse tema, continue ganhando espaço aí dentro da sociedade, e eu agradeço a participação de todos, estar aqui com a gente até este momento. Uma boa noite aí para vocês.